Hoje nós vamos olhar a primeira etapa dessa visão bíblica sobre o pecado, analisar um pouco como que o homem do Antigo Testamento experimentou essa situação de ruptura com a aliança. Na verdade, com esse título, a gente vai perceber que o tema mais fundamental do que a gente vai chamar de pecado é sempre uma ruptura com a aliança. Eu sei que alguém fez comigo uma aliança, eu sei que essa aliança estabelece comigo uma dignidade, reconhece a minha dignidade, me concede dignidade, mas de alguma maneira, porque eu quis deliberadamente, com um grau de consciência, eu tenho uma ruptura com essa aliança. Essa é a grande temática que a gente vai observar, ainda que haja também outros temas um pouco menores em relação a isso. E no final dessa aula a gente vai olhar dois textos bastante famosos, interessantes, para a gente considerar um pouco o tema do pecado. Bom, primeira coisa é assim, a gente viu na aula anterior, né, na primeira aula semana passada, como que hoje muitas coisas elas ficam assim no lado muito intimista, né? Isso é ruim para mim, ou então isso é bom para mim. Eu quero isso porque é legal para mim. E todas as coisas terminam às vezes com essa medida muito subjetiva. Algumas pessoas dizem: "Ah, se na minha consciência está tranquilo, isso é certo, isso é bom, o mundo então que encontre um outro caminho". A gente chama isso de idolatria da consciência. No Antigo Testamento, a experiência do pecado ela era muito mais ampla, né? A pessoa ela se sentia conectada com muitas outras coisas e ela tinha que dar conta desse conjunto de coisas. Então, o pecado não poderia ser pensado só como uma coisa assim intimista, subjetiva, não, porque o ser humano se sente conectado com tantas coisas e a sua relação com todas essas coisas compõe a sua experiência de se sentir inteiro, de se sentir em paz, de se sentir bem direcionado ou de se sentir fragmentado, sem paz ou desorientado. Então a gente pode falar assim que a experiência do antigo Israel, a experiência do homem bíblico, ela sempre vai em três linhas. Não que uma esteja separada da outra, mas a gente pode observar como alguma coisa um pouco diferente. Por exemplo, a primeira dimensão é religiosa. Em que sentido isso? A minha vida, ela é uma amizade, um relacionamento com Deus. Então, esse é o primeiro aspecto. Então, toda a minha existência, a gente está aqui pensando o homem do Antigo Testamento, né? O homem de hoje, ele não está nem aí com o transcendente. Ele fala, a minha vida é o que eu quiser e pronto. Mas o homem do Antigo Testamento, ele enxerga a sua vida justamente como um trabalho, uma existência relacionada com Deus. Por isso, vocês vão ver, e talvez devem se lembrar, por exemplo, de muitos salmos, outras passagens, né, em que você encontra as expressões diante de ti. Então, é uma expressão que fala de um relacionamento. Então, os meus pecados estão diante de ti. Ou, por exemplo, contra ti, contra o Senhor, contra Deus. Então, aqui a gente tem um primeiro direcionamento da experiência do pecado. Uma ruptura da nossa vida com um relacionamento com Deus. Esse Deus que a gente vai conhecendo pelas escrituras, pelas orações, pela vida na comunidade, pelas peregrinações. Todas esses exemplos que eu estou dando, eu estou tentando pensar como Antigo Testamento. Depois, tem uma outra coisa muito interessante, é que Israel rejeitou em relação às culturas que estavam em volta. Você já viu assim, por exemplo, alguém que diz, ah, mas era para isso ter acontecido na minha vida? Ou alguns dizem, ah, isso é o destino. Ah, não, mas isso era a sina daquela pessoa. Então, todas essas coisas, elas acabam te isentando.
né? Você não tem responsabilidade, então. Se estava previsto para que você fosse assim, para que você vivesse assim, para que você realizasse dessa maneira, então você não tem responsabilidade nenhuma. A sua vida, ela é um grande script e você, querendo ou não, você vai ler linha por linha desse script. O povo de Israel não aceita essa ideia. Então, todo o pecado, ele sempre tem uma conexão com a história. Então, a história são os fatos que me provocam e os fatos que eu provoco. Então, não tem assim que existe uma coisa que é abstrata e quando eu nem vi, já estou envolvido e nem quis e não sabia. Não. Todas as coisas se relacionam com as minhas escolhas, com as minhas decisões, com aqueles pedacinhos de existência que eu vou como um tijolinho colocando um em cima do outro e digo que isso é minha vida. Então, uma coisa importante para a gente perceber é que, desde o começo da consciência de Israel, na sua relação com as outras religiões, com os outros povos, Israel entendia que a história é o lugar onde a gente se decide pelo bem ou pelo mal. Então, quando alguém disser assim, mas então Adão e Eva poderiam ter, não tinham como evitar, eles iam... Não, o texto vai dizer, poderiam ter evitado. A gente conhece que eles não evitaram, mas poderiam ter evitado. Não estava escrito que eles tinham que fazer do modo como fizeram. Não está escrito que a gente deveria estar aqui como a gente está hoje. A gente escolheu. Se daqui a pouco a gente vai levantar e vai cometer um crime, ou fazer uma coisa muito boa, não estava escrito. A gente pode ter sido provocado pelos fatos e a gente decidiu reagir assim ou decidiu reagir assado. Então, essa dimensão é histórica, então eu estou dentro da histórica, ela eleva para nós aquilo que a gente chama de liberdade. Eu posso me decidir nessa direção ou naquela outra direção. Na hora da partilha, a gente vai poder conversar um pouco mais sobre isso, porque de vez em quando a gente tem aquela impressão de que estava escrito, que estava decidido para a gente, porque a gente se encaixou tão bem naquilo que a gente escolheu, então às vezes parece que tudo isso realmente estava previsto. Na verdade, é porque tem várias coisas na vida da gente que a gente vai já mais ou menos definindo o que a gente quer. Então, conforme você escolhe as pessoas com quem você convive, vai ser mais fácil você encontrar certas oportunidades ou certos problemas. Então, você de alguma maneira vai se encaixando também e criando as condições de encaixe nesses fatos daquilo que você chama história da sua própria vida. Depois, tem uma terceira dimensão muito importante para a gente entender o tema do pecado de Israel, que a gente vai retomar no final, é que essa dimensão comunitária. Então, a dimensão comunitária do pecado, se existe uma dimensão pessoal do pecado, do meu relacionamento com Deus, da minha responsabilidade diante dos fatos da minha vida, mas também nós temos uma responsabilidade com a gente mesmo. Nós também temos uma responsabilidade com aqueles que vão chegando. E nós também sofremos, de alguma maneira, as consequências daquilo que decidiram em relação a nós. Então, quando a gente pensar a palavra pecado no Antigo Testamento, pensa sempre essas três realidades. Tem uma relação com Deus, tem uma relação direta com a minha história, com a minha liberdade, e tem uma relação direta com esse contexto no qual a gente vive e a gente existe, tá certo? Depois a gente vai chamar até de dimensão social.